E aí, você já parou para pensar qual é o verdadeiro sentido da aula de arte? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa questão com as ideias de um psicólogo simplesmente genial, Lev Vygotsky. E olha, a resposta dele pode te surpreender. Para Vygotsky, a arte não é só um enfeite, é o que nos torna humanos. Pois é, para muita gente é só um passatempo, né? Aquela aula para relaxar das matérias sérias. Mas e se a aula de arte fosse, na verdade, o motor da criação humana? Vygotsky não só acreditava nisso, como ele virou essa ideia de ponta cabeça. Vamos entender o porquê. Ok, mas antes da gente chegar na parte genial da coisa, a gente precisa entender o que Vygotsky achava que estava, assim, completamente errado. Ele apontou 3 armadilhas no ensino da arte. 3 jeitos comuns de pensar que, na verdade, nos impedem de viver o que ela tem de melhor. Primeira armadilha: tratar a arte como se fosse uma lição de moral. Sabe aquela história que precisa ensinar alguma coisa certa no final? Vygotsky não curtia nem um pouco essa ideia. Ele dizia que quando a gente foca só na mensagem, a gente para de prestar atenção na obra de verdade. Nossa capacidade de sentir a arte, ela simplesmente atrofia. E o exemplo que ele usou é perfeito. A fábula O Corvo e a Raposa. A moral da história deveria ser: cuidado com quem te elogia demais. Mas o que acontece na prática com as crianças? Elas acham a raposa ao máximo pela sua esperteza e o corvo um trouxa. Ou seja, a lição de moral falha miseravelmente e a gente perde a chance de curtir a história pelo que ela é. Segunda armadilha, achar que a arte é só um espelho da realidade, uma cópia fiel. Pro Vygotsky, isso não faz o menor sentido. A arte não copia a realidade, ela a transforma, ela a reinventa. É como pegar ingredientes que todo mundo conhece e criar um prato que nunca existiu antes. Forçar essa ligação direta só empobrece a experiência. E a terceira armadilha, que é super comum, a ideia de que a arte serve só para dar prazer, para a gente se sentir bem. Aqui, Vygotsky foi direto. Pensa bem, se o único objetivo da arte for o prazer, ela nunca vai conseguir competir com as emoções da vida real, que são muito mais fortes, muito mais diretas. A arte tem que ser mais do que isso. Certo. Então, se a arte não é sobre moral, não é uma cópia da vida e não é só sobre prazer, o que ela é, afinal? É aqui que Vygotsky dá a sua grande virada de chave, o conceito que muda tudo: a reação estética. Presta atenção, porque agora o jogo vira. E aqui está o pulo do gato. Apreciar uma obra de arte não é uma coisa passiva, sabe? Não é como maratonar uma série no sofá. Para Vygotsky, é um trabalho psicológico, um trabalho complexo. A gente não está só recebendo informação, a gente está ativamente construindo o significado daquilo. E esse trabalho acontece em 3 etapas. Primeiro, vem a excitação. É o impacto inicial, aquilo que você vê, que você ouve. Depois, a elaboração. Seu cérebro começa a processar tudo, a dar sentido para essas formas e sons. E aí, por último, vem a mágica, a resposta. Algo totalmente novo é criado dentro de você. Não é o que o artista sentiu, é a sua reação única. E qual é o ponto máximo dessa experiência toda? É uma palavra que você talvez já conheça, mas que Vygotsky enxergou de um jeito totalmente novo: a catarse. E não é só sobre desabafar ou botar pra fora. É muito, muito mais poderoso. O segredo da catarse para Vygotsky está aqui. Ela nasce do choque, da briga entre o conteúdo da obra, a história em si, e a sua forma, o jeito como ela é contada. Imagina uma história super triste sobre perda, o conteúdo, mas contada com uma música linda e leve, a forma. Essa tensão que gera uma explosão de sentido. A metáfora que ele usou para isso é simplesmente genial. Ele diz que é como um curto-circuito. As emoções que a arte provoca vão em direções opostas. A tristeza do conteúdo e a leveza da forma, por exemplo. No clímax, elas se chocam com tanta força que se anulam, liberando uma energia que nos transforma. É uma destruição que, na verdade, constrói. E essa é a grande sacada. A catarse de Vygotsky não é sobre se livrar de um sentimento ruim como se fosse uma faxina emocional. É sobre superar esse sentimento. A arte não te dá um consolo barato. Ela te dá ferramentas para se reorganizar por dentro e sair daquela experiência maior do que você entrou. Tá, mas como é que o nosso cérebro faz essa mágica toda? Como essa transformação acontece?
Vygotsky diz que a resposta está na parceria mais poderosa da nossa mente, a união inseparável entre imaginação e emoção. Pensa comigo. Para Vygotsky, é impossível separar uma coisa da outra. Elas são como um dínamo de criatividade. Uma emoção muito forte dispara imagens na sua cabeça. E uma imagem poderosa sempre tem uma carga emocional. Uma alimenta a outra. E é nesse ciclo que a criação acontece. E é por isso que Vygotsky chamava a arte de imaginação cristalizada. Que frase, hein? A nossa imaginação pega pedaços do mundo real, mistura tudo, cria algo que não existia, e a arte vai lá e transforma essa novidade em um objeto concreto. A imaginação sai da nossa cabeça e vira algo que todo mundo pode ver, ouvir e sentir. E o mais inspirador é que Vygotsky não achava que isso era um dom de alguns poucos gênios. O simples fato de você conseguir se emocionar com Shakespeare ou se arrepiar com Beethoven é a prova de que essa mesma semente criativa existe em todos nós. A função da educação seria, então, regar essa semente. Então, vamos amarrar todas essas pontas. Quando a gente junta todas as peças, as armadilhas que a gente tem que evitar, a reação estética, a catarse e o poder da imaginação, o que a gente tem? A gente tem uma visão completamente nova do porquê a arte na escola importa. E muito. No fundo, a visão de Vygotsky é esta. A arte não é só mais uma matéria. É uma forma de conhecimento única, que junta a técnica, a criação e a nossa própria vida. A base de tudo isso é aquela dupla inseparável, emoção e imaginação. E o objetivo final? Não é só formar artistas, mas transformar o próprio ato de aprender em um ato de criação. O que nos deixa com essa pergunta final? Se Vygotsky está certo, se a criatividade é o que nos define como humanos, será que estamos dando a ela o espaço que ela merece? Nas nossas escolas e, mais importante, nas nossas próprias vidas? Fica aí a reflexão para todos nós. Obrigado por acompanhar este Explainer.